Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre o tema a importância da nutrição com a paralisia cerebral. Eu sou a Raíssa, fisioterapeuta. Estou com o Bruno hoje, nutricionista, que está conosco hoje na equipe. Então, Bruna, a gente tem pacientes, né, com paralisia cerebral, e o que a gente vem percebendo, mesmo com as terapias intensivas, mesmo com o tratamento da fisioterapia, né, constante, algumas crianças ela têm muita dificuldade em ganhar massa muscular e principalmente em manter essa massa muscular. Então, eu queria saber qual a sua ajuda em relação a esse tipo de paciente que a gente pode conseguir fazer para essas crianças conseguirem desenvolver um pouquinho melhor. Quando a gente pensa no contexto de paralisia cerebral, muitas das crianças elas acabam não se alimentando muito bem, mesmo tendo excelentes estímulos na fisioterapia. A gente acaba que aumenta um pouco a quantidade de proteína que ela está comendo e também um pouco do valor calórico do que ela está tendo, né, na alimentação, porque muitas delas acabam que não consomem quantidades adequadas, tanto de proteínas quanto de calorias durante o dia dela. Então, com o estímulo correto na fisioterapia aliado à nutrição, elas têm melhores resultados, tanto no desempenho na terapia quanto no ganho de massa muscular. E, por exemplo, Bruno, uma criança, o que é ideal para uma criança antes de ir para a terapia comer, para ela poder ter um pouco mais de ânimo, para ela ter um pouquinho mais de energia para estar podendo realizar o procedimento de uma forma adequada? Porque às vezes tem muitas das crianças que chegam lá na terapia, às vezes com sono, às vezes um pouco fadigada, às vezes a criança passou o dia inteiro na escola pela manhã e depois vai para terapia. E o que você consegue perceber de maior erro na alimentação desse tipo de criança? Que tipo de alimentos que ao invés de ajudar, ele prejudica? Às vezes o pai acha que está fazendo legal, mas o que poderia estar melhor, o que poderia estar fluindo melhor para estar ajudando a gente na terapia? Porque realmente é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia. Às vezes as crianças estão cansadas, então às vezes até para a gente animar essas crianças é um pouquinho mais difícil. Também, em muitos casos, as crianças elas têm uma alimentação muito irregular, ou elas acabam que fazem poucas refeições porque a rotina não deixa, né? Então, em muitos casos, elas têm uma pouca quantidade de carboidrato na dieta e também um baixo consumo de proteínas. Falando mais em energia, a gente foca também em carboidratos, mas de boa qualidade. Muitos pais acabam dando, por exemplo, alimentos industrializados, biscoitos, wafers, que tem uma quantidade muito grande de gorduras e também uma quantidade razoável de carboidrato. Mas o ideal seria que a gente ajustasse sempre para comida, de verdade, né? Então, acrescentar alguns lanches, mesmo que curtos, durante o dia, acabam que melhoram sempre o desempenho e também o ânimo delas durante as terapias. Você consegue dar um exemplo fácil, assim, aquele pai que às vezes tem a vida muito corrida, tem aquela dificuldade às vezes de estar preparando o alimento, qual um fruto que é mais legal, o que pode ser algo um pouco prático, assim, no dia que a gente não consegue fazer aquele planejamento muito certinho, mas para não ser algo ruim, o que a gente pode estar fazendo, assim, seria uma banana, seria um... Porque, por exemplo, às vezes os pais acabam dando um biscoito porque é algo mais fácil, tem um pouquinho de caloria ali. Então, o que poderia ser um pouco mais fácil para a gente poder ajudar esses pais no dia a dia? Uma das recomendações que eu mais gosto são oferecer frutas com um pouquinhozinho de aveia e um pouquinhozinho de pasta de amendoim ou algum outro tipo de oleaginosa. As frutas, já são conhecidas pelas quantidades de minerais e vitaminas muito boas. A aveia, por exemplo, chia também, linhaça são muito boas para melhorar a questão da saciedade junto com as gorduras. Então esse lanche acaba que é bem rápido, bem nutritivo e também te fornece bastante energia. Então o pai ele consegue dar esse lanche e não se preocupar durante um certo período de tempo e também não deixar a criança com um grande volume de comida na barriga, atrapalhando consequentemente o desempenho dela na terapia. Esse é um assunto muito interessante. A gente até conversando no dia a dia, é uma percepção que às vezes a gente não tem muito, né? Que alguns alimentos pode deixar a criança muito cheia. Eu lembro que você trouxe assim, a mãe deu exemplo de dar uma vitamina. Por que não dar uma vitamina? O que você pode explicar aí pra gente um pouquinho, uma vitamina? Ou o que seria algo que deixaria a criança muito pesada? Porque às vezes a gente acha que é algo mais fácil, mas pelo contrário, ao invés de ajudar, vai estar prejudicando. Quando a gente pensa em dar algo mais fácil, assim, a gente tem que pensar muito no volume, né? Muitos pais acham que as crianças devem ter um estômago também de um adulto e acabam que o volume que eles acabam dando é muito grande e a criança fica muito cheia. Então, opções muito boas são de comidas de fácil digestibilidade, como, por exemplo, frutas e tudo mais, e também sempre pensar em alguma fonte de gordura para trazer esse lado da saciedade da criança, para ela não ficar com fome durante as terapias, e a gente acaba que foca no pós-terapia, que aí sim ela pode comer à vontade e pode ficar cheia tranquilamente. E já que você falou de pós-terapia, o que é importante a criança depois
da terapia? Uma terapia de curto prazo, de 1 hora, e aquelas crianças que já estão na terapia intensiva, que é o que a gente trabalha lá na clínica, são 3 horas. O que é ideal essas crianças comerem pós-terapia e, no caso da terapia intensiva, o que dá para elas comerem nesse intervalo que elas têm de 15 e 20 minutos? No pós-terapia é sempre indicado um bom consumo de carboidrato e proteína, principalmente para uma melhor recuperação muscular e também de carboidrato para melhorar as fontes de energia do próprio músculo, para que no dia seguinte elas consigam ter energia muscular para realizar as terapias. De lanches rápidos durante as terapias, eu gosto de pequenos snacks, frutas ou alguns cookies já feitos em casa pelos pais também para criar uma maior intimidade da criança com a comida e sempre com algum tipo de aveia, algum tipo de cereal para também dar um pouco de saciedade e alguma fonte de gordura, seja pasta de amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, batido e tudo mais, para também pensando sempre no volume que vai ser oferecido para ela não ficar cheia demais durante as terapias e acabar atrapalhando isso. E uma dúvida que eu sempre tive, e a gente foi conversando, e acho que muitos pais também têm dúvidas, é em relação ao whey. Criança pode tomar whey? Criança pode tomar whey, mas também tem que ter muito cuidado com a quantidade de whey que a gente vai estar tomando, né? Porque na maioria das vezes um scoop de whey é a recomendação diária para criança. Então a gente acaba utilizando meio scoop, um scoop se a criança não comendo absolutamente nada durante o dia. Então sempre tem que ter esse olhar mais clínico sobre a criança e também sobre a saúde dela, principalmente. Qual é o principal benefício do whey para a criança? O whey não tem um principal, né? Mas os que eu mais gosto de pensar dele é principalmente em relação à recuperação muscular. Se a criança tem algum tipo de seletividade, se ela não come carne e tudo mais, ele chega sendo um grande aliado, um grande complemento alimentar. E também em relação à saciedade. As proteínas, junto com as gorduras, por exemplo, elas ajudam muito na questão da saciedade. Então, em alguns casos, se a criança está com fome, um meio scoop de whey acaba que tem um bom ponto de saciedade para a criança e ela consegue ficar um longo período de tempo sem consumir nada. Acho que percebendo assim com a entrada do Bruno assim, há algumas diferenças que a gente percebeu também, que o whey ele é doce, né? Então às vezes a gente consegue fazer um alimento doce e ao invés da criança comer chocolate, ela toma um whey de chocolate, ela come um whey de baunilha, então a gente acaba melhorando o desempenho da criança e diminuindo aquela energia ruim, né? Aquele chocolate que às vezes, ao invés de a gente achar que vai dar uma energia, pelo contrário, dá um rebote para a criança. E a entrada do Bruno, a gente viu uma diferença muito grande até, porque as crianças às vezes têm dificuldade de ganhar peso, mas será que elas têm dificuldade de ganhar peso por causa da paralisia cerebral ou porque realmente elas não estão sendo bem alimentadas? E o que eu percebo hoje no dia a dia é que poucas crianças com paralisia cerebral têm um acompanhamento nutricional. Então, nesses poucos meses que o Bruno entrou e mudou algumas dietas de alguns pacientes, a gente já viu um ganho de peso considerável, né? De massa muscular mesmo, a gente consegue perceber no trofismo muscular mesmo da criança que o tônus muscular dela tá maior, não tá aquela perna molinha, que geralmente a criança ela fica mais flácida, ela não já tá com o tônus muscular mais durinho. Igual a academia mesmo, quando a gente começa a malhar e começa a alimentar melhor, ela tá com aquele tônus muscular mais rígido, então a gente consegue ver que quão importante é a nutrição, quão importante é a gente ter um profissional orientado, porque a gente acha muito que a gente sabe de nutrição. Eu acho que o Bruno pode dar um exemplo, né? Que alguns pais chegam, né, conversando lá com ele e às vezes acham, né, que tá sabendo, que tá fazendo alguma coisa certa. Em muitos casos eles acham que sabem o que tá fazendo mesmo. A alimentação tá excelente, só que ela tá um pouco desregulada, né? Então eles acabam oferecendo menos comida do que eles acabariam devendo oferecer para a criança. Então eu sempre tô aí para ajustar ou até para acrescentar novos alimentos e também informar bastante sempre os pais. Então, a gente quis trazer esse tema da paralisia cerebral com a nutrição, porque a gente começou a ver respostas muito positivas dos nossos pacientes. Então, a gente queria trazer para vocês essa informação, procurar um nutricionista, procurar um profissional para poder ajudar realmente no processo de reabilitação dessas crianças. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui seu comentário e também se tiver alguma sugestão para tema de vídeo, pode deixar também.